escrevendo, Lucas era um doutor, um médico amado por todos, até mesmo por Jesus Cristo. Ele andou do lado do Senhor. Ele escreveu ali um pouco acerca dos milagres de Jesus. E a Bíblia diz que ele agora vem escrevendo aqui no livro de Atos para Teófilo. E a Bíblia diz que quando ele fala que o Senhor não só começava a fazer, mas também ensinava, a Bíblia diz que ele estava ensinando. E sabemos que Jesus, após a sua ressurreição, ele passa 40 dias e 40 noites aqui na terra dos viventes. E ele agora começa a instruir os seus discípulos acerca do que era certo e do que era errado, acerca do reino dos céus, aonde nós vemos aqui em Atos, a partir do capítulo de número 1. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, ele abre a sua boca, dizendo aqui no versículo de número 4, dizendo: não vos ausenteis de Jerusalém, até que a promessa do Pai se cumpra. Quando o Senhor ele disse isso, que promessa é essa, pregador? Que promessa é essa que o Senhor disse para que eles ficassem em Jerusalém? Por isso que eu disse para você abrir a sua Bíblia em Lucas 24, versículo de número 49. Você irá ver que promessa foi essa que o Senhor havia dito. Lucas capítulo 24, versículo 49, está escrito assim: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestido de poder. Diga para o seu irmão: é poder. Queridos, quando a Bíblia fala poder, quando a Bíblia, o Senhor ele disse lá em Marcos capítulo 15, a partir do versículo 16: eis que vos dou poder e autoridade, se impor a mão sobre os demônios expulsarão, se impor a mão sobre os enfermos os curarão, se pisarem alguma serpente não lhe causará dano algum, se beber alguma coisa mortífera não lhe causará dano algum. O Senhor estava dando poder para os seus discípulos, o Senhor estava entregando poder para aquelas pessoas que haviam estado com Ele. Mas esse poder que Ele menciona aqui no livro de Atos é a descida do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor vinha ensinando e dizendo: olha, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Para você que não sabe, Jerusalém na Bíblia representa o tabernáculo, o santuário do Senhor, a casa do Senhor. Então o Senhor disse: olha, vocês não saem, não desvia, não vira para a esquerda nem para a direita, nem retrocede, permanece aqui em Jerusalém, porque virá sobre vós a promessa do Pai que foi dito através de mim. Diga para ele: não saia de Jerusalém. Não, ele não entendeu. Diga para ele: não saia de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele vem falando, ele vem dizendo as suas últimas palavras, ele disse para os seus discípulos reunidos: ficai aqui. E quando os discípulos estavam ouvindo a fala de Jesus, a Bíblia diz que eles viram Jesus sendo consumado. A Bíblia diz que ele viu Jesus subindo para os céus, e dois homens de branco, um à sua esquerda e outro à sua direita, viram para os seus discípulos e falam: olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subindo, ele um dia voltará de volta, ele um dia voltará para buscar vocês. E a Bíblia Sagrada diz que os discípulos, após ter ouvido os ensinamentos do Senhor, após ter ouvido tudo aquilo ali que o Senhor havia dito, a Bíblia diz que eles foram para o cenáculo, ou seja, eles foram para uma casa, junto todos os discípulos orar. E a Bíblia Sagrada diz que era cerca, nada mais, nada menos, cerca de 120 pessoas, versículo 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas. A Bíblia Sagrada diz que todos perseveravam unanimemente em oração. Por quê, pregador? Porque eles haviam recebido uma promessa, eles haviam recebido algo da parte de Deus, dizendo: olha, não vamos abrir mão da promessa de Deus, porque um dia ela irá se cumprir. Eu acho que você não entendeu. Levanta as suas mãos, por gentileza. Levanta as suas mãos, porque eu quero te dizer algo da parte de Deus. Se o Senhor te fez a promessa, descanse. Se o Senhor te prometeu algo, descanse, pois a Bíblia diz em Números 23:19 que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
passar, pois as palavras dele vai se cumprir sobre a tua vida, pois a promessa dele vai se cumprir sobre a tua vida. Irmãos, nós não estamos embriagados. Isso daqui que está acontecendo com nós, versículo 17 do capítulo 2, isso que está aqui acontecendo sobre nós é aquilo que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne, sobre todos os servas do seu Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro foi pregando com tanta autoridade, tanta ousadia, com tanta eloquência da parte de Deus, que quando ele termina o seu sermão, aqueles homens falam: o que nós devemos fazer para ser salvos? A Bíblia diz que Pedro só fala: arrependei-vos e vim e batizai. A Bíblia diz que na sua primeira pregação, Pedro ganha quase 3.000 almas para o reino de Deus. Ou seja, aleluia. Ou seja, Pedro foi tomado pelo Espírito de Deus para pregar, para profetizar. A Bíblia Sagrada diz que aonde Pedro passava, as pessoas pegavam os enfermos e colocavam ali sentado. Capítulo 5, versículo 15 de Atos, colocava sentado, dizendo: olha, se nós colocar esse enfermo aqui, quando Pedro passar, somente a sua sombra irá curá-la. Aleluia. Levanta as tuas mãos, por gentileza, levanta. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Depois que você sair daqui, no lugar que você foi mais envergonhado, Deus vai te levar lá de volta. Mas depois que você receber o poder de Deus, você vai receber a dupla honra. Não vai haver mais vergonha na tua vida, pois Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, homem. Deus vai te levar com autoridade, com ousadia. Você não vai ser envergonhado, pois a glória da segunda casa será maior do que a da primeira na tua vida. Faz barulho, glória a Deus. Aqueles que acham que está lá em cima, Deus vai começar a descer ele. Fala: desce, porque esse que está aqui embaixo eu vou colocar lá em cima. Levanta as tuas mãos, por gentileza. E no lugar da tua humilhação vai haver exaltação. Deus pega o lixo e transforma em luxo. Deus pega aquele que não é capacitado e coloca no meio dos capacitados. A porta que ele abre, o homem não pode fechar. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o promotor do avivamento. Ele é aquele que elegeu os 12 discípulos para andar consigo durante o teu ministério. Eu quero profetizar nessa noite que o Deus de Israel vai começar a separar algumas pessoas para ter intimidade com Ele. Eu quero profetizar na tua vida: ei, te prepare para ter novas experiências com Ele. Ei, te prepare para viver novas experiências com Deus. Ei, te prepare, porque o Espírito de Deus vai te impactar nessa noite. O Espírito de Deus vai tomar a tua vida. Por quê, pregador? Porque a Bíblia Sagrada diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se é templo do Espírito Santo, dê lugar para Ele. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Isso contamina. O que é poder? Unção. Existe unção transpassada. A unção ela contamina. A Bíblia Sagrada diz, no último versículo do capítulo 2 ao capítulo 3, se não me falha a memória, que a igreja do Senhor ia crescendo a cada dia mais e mais. E ela está crescendo até o dia de hoje. Ela está crescendo até o dia de hoje e não vai parar de crescer. Não existe Satanás que pode parar uma obra. Não existe Satanás que pode parar valentes de Deus. O diabo não pode parar a mulher de oração, não pode parar homem de oração. O diabo não pode parar aqueles que têm joelho no chão,
aqueles que têm intimidade com Deus. A Bíblia Sagrada diz que estavam todos em contínua oração. Meu irmão, comece a abrir essa boca linda que Jesus te deu. Comece a abrir essa boca santa que Jesus te deu. E comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Ele. Ele está aqui. Ele está aqui.